Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia num texto bastante conhecido. Hoje vai ser um dia da gente ler bastante texto bíblico. João capítulo 14, versículo 1 ao 6. João 14, versículo de 1 ao 6. Diz assim: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, eu vou para preparar-vos lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que também aonde eu estiver, estejais vós também. É Jesus falando, né, com a gente. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E eu dou glória a Deus pela vida de Tomé, nesse momento, que ele faz uma pergunta que abençoa a nossa vida. Ele fala assim: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? E assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós entregamos esse momento diante do Senhor. Muito bom, Pai, poder declarar palavras de adoração, abrir o nosso coração diante do Senhor. Também é muito bom aprender mais da sua palavra. Fala comigo, Pai. Fala com essa igreja, fala com todos nós. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Reafirma posicionamentos, posturas. Eu clamo por uma unção nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estava lá no country, e daí encontrei um homem no banheiro, até o Daniel viu. Cadê o Daniel? Ele é testemunha. E daí ele puxou conversa comigo, e daí falou: o que você faz da vida? Eu falei: sou pastor e tal. Aí ele falou: meus irmãos, minha família também, ele usou a expressão crente, mas eu quero usar a expressão cristã. Eles são crentes, mas só que eles são muito radicais. E daí ele falava assim, de maneira implícita, assim, o discurso era mais ou menos assim: eu não vou muito na igreja, eu não sou muito regrado. Eu vi que ele estava com um cheiro de bastante álcool. Eu não sou muito regrado, mas daí ele falou assim: o importante é acreditar em Deus, porque Deus é um só. Alguém já ouviu esse discurso? Levanta a mão. Rapaz, tá na boca do povo, é ou não é verdade? A pessoa fala assim: ele é um povo meio radicalzão, então, mas o importante é acreditar em Deus, porque o Deus é um só, que está lá, que está aqui. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: o importante é mesmo acreditar em Deus? Isso é suficiente? Não devemos ser radicais? Não devemos ser radicais? E tem um texto bíblico que fala assim: acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Acreditar em Deus. Rapaz, como você vai olhar para uma criação, A gente fica olhando tanta beleza, tanta diversidade de flores, de animais. Como é fácil acreditar em Deus. Mas Deus, Ele espera que sejamos radicais. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus quer te levantar como um cristão radical. Radical,
eu durante essa semana, devocional, oração, é o que mais me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Radical é aquilo que pertence à raiz. Radical é aquilo que pertence à raiz, à origem. Né? Então, existe duas maneiras da gente viver o evangelho, ser cristão. Ou nós somos cristãos radicais, que somos raiz, ou somos cristãos Nutella, né? Tem essa brincadeira que tem sido feita aí. É raiz ou é Nutella? Raiz é aquela questão da origem, né? Da origem, verdadeiro, tem essência, né? E eles brincam de Nutella. Nutella é aquele negócio meio superficialzão, né? Que não é de verdade, mas não é. Você nunca sabe muito bem o que a pessoa é de verdade, né? A Bíblia chama a gente a ser radical. Eu queria fazer uma dinâmica. Não foi nada treinado, não conversei com ninguém. Eu nem sei se a dinâmica vai dar certo. Se não der certo, eu explico como seria o certo, tá bom? E se der certo, Deus que ajude. Queria convidar voluntariamente, vamos colocar aqui, entre 10 e 15 pessoas que venham até aqui em cima. Pessoas que não têm vergonha de vir aqui em cima. Eu não sei se vai dar certo, mas não tem problema. Se fosse em outra igreja, eu não faria. Mas como é a nossa igreja, a nossa casa, eu fico à vontade. Um de cada vez, não venham todos de uma vez, não. Obrigado, Alex. Puxa o trem. Sibeli, Guilherme, Jack, Fran, que legal o casal vindo junto. Tá faltando um pouco ainda. A Cleusa e a filha, que bênção. Podem vir as duas. Podem vir. Levantou, a gente chama. Olha lá, tem mais gente levantada lá atrás. Bosco, pode vir. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Pelo menos mais 2, gente, para me ajudar. Olha lá, tá vindo. Tá vindo, mais um. Quem chegar primeiro agora. Vamos ver quem chega primeiro. Brincadeira. Pode vir, Vanessa. Aí finalizou. Então, a dinâmica é o seguinte. Eu vi ela em outro contexto, de outra maneira. Eu tentei traduzir para a realidade da igreja. E vamos ver se vai dar certo. Então, eu queria que vocês fizessem uma fileira, como uma fila mesmo, voltado todos para cá, um atrás do outro. Dá um certo espaço. Eu acho que nem daria 15, né? Então... E a questão vai ser a seguinte, a princípio olhem para mim aqui, Sibeli, todos. Assim, vocês todos, não vale olhar para trás, vocês sempre vão olhar para lá. Vocês só vão poder olhar para trás no momento em que a pessoa que está atrás de você te chamar, tá bom? Mas vocês fiquem firmes olhando para frente, não vale olhar para trás. E o objetivo dessa dinâmica transmitir uma mensagem de um para o outro. Um vai mostrar o que viu, como viu, um para o outro, tá bom? Fica claro isso? Você vai olhar para a pessoa que está transmitindo a mensagem e depois você vai repartir essa mensagem com a pessoa da frente. Ficou claro para vocês que estão aqui? Então tá bom, vamos começar. Pode transmitir. Se você quiser que ela repete.
Ó, vocês podem voltar aos seus lugares, muito obrigado. Só peço que a Cibele fique. Só a Cibele. Cibele foi a última que recebeu. Olha lá, a Cibele, ela vai transmitir a palavra que ela recebeu. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Cibele. Deus abençoe, Cibele. A Cibele acabou de nos ensinar que a gente tem que mandar uma mensagem de celular, né? Sobre o amor. Ó, para vocês que estavam aqui recebendo a mensagem, era assim, ó. Espera aí, eu vou tirar aqui. Ficou bem parecido ou não? Mais ou menos. No final, Jesus virou o próprio celular. Ó, presta atenção nisso. Fala a Deus, né? Jesus está virando o próprio celular. Cumpriu o propósito, era bem isso que eu queria dizer. Ó, quanto mais longe nós estamos da fonte, da origem, da raiz. Quem é a fonte? Quem que é a origem? Quem que é a raiz? Jesus. Quanto mais longe nós estamos da fonte, maior é o risco de nós perdermos a essência, a verdade. Sabe, a igreja, ela já teve momentos na história, e isso está escrito, você pode entrar no Google lá, você vai perceber. Já teve momentos que a igreja, ela chegou a vender salvação no céu. Salvação no céu. Era o nome que eles usavam, era indulgências. Indulgências. Então, a pessoa, ela poderia fazer tudo de errado nessa vida, mas se ela tivesse um bom dinheiro, ela conseguiria comprar salvação no céu. E eu fico pensando, como ficou tão distante, como se distanciou tanto da essência, daquilo que é verdadeiro, né? Eu já vi pessoas falando assim, compra essa almofadinha, né? E coloca onde você sente dor, e essa almofadinha, ela tem o poder para te curar, né? Misericórdia, aonde está isso na Bíblia? Aonde Jesus ensinou isso? Eu estava pensando sobre isso, hoje o Matias me mandou mensagem, né, do Flamengo. Quantas pessoas devem ter falado para ele, cara, não é um bom time para torcer. Em algum momento, ele se perdeu na comunicação e ele achou que valia a pena. Quantas vezes a gente se perde, por se afastar da essência. Brincadeira, Matias. Só porque ganhou do meu Atlético. Então, muitas coisas, prestem atenção nisso, muitas coisas podem me afastar da essência, daquilo que é verdadeiro, daquilo que Jesus nos ensina, do estilo de vida que Jesus espera que tenhamos. Eu fiquei pensando quantas coisas podem nos afastar da essência, mas algo muito forte que eu fiquei pensando é a própria cultura. A cultura, os valores deste mundo. Você está inserido numa cultura que tem uma influência muito forte sobre nós. Vocês concordam comigo? Quer ver como a cultura tem uma influência forte sobre nós? Quantos aqui, essa semana, comeram arroz e feijão? Aí, ó. Rapaz, se perguntar lá no Japão, quero ver um que levanta a mão. Sem a gente perceber, a gente está sendo direcionado por uma cultura. Perguntar para os homens aqui. Quantos homens essa semana jogaram futebol? Levanta a mão. Os homens, esse mês, pode ser esse mês. Levanta bem alto aí para ajudar a gente. Bastante homens. Quantos homens jogaram basquetebol? Levanta a mão. Bem alto aí. Ninguém. Se perguntar nos Estados Unidos, quantos aqui jogaram futebol e quantos aqui jogaram basquete? Quantas mulheres trabalham fora de casa hoje? Levanta a mão.
É assim, é uma cultura hoje que tem, eu não estou falando que é errado comer arroz e feijão, não estou falando que é errado mulher trabalhar fora de casa, não estou falando que é errado jogar basquetebol, eu não estou falando que é errado, estou mostrando para vocês o poder que existe uma cultura. Tinha um tempo em que a mulher, ela zelava pela casa, pela família, pelo lar, né? E a cultura, ela vai mudando, e a gente tem que tomar cuidado. Eu estava conversando, né, ontem com o Cleifer e a Paty, eu falei assim, existe o ideal e existe o real, mas no que for possível, façam de tudo para que a Paty possa ter um contato bom com o filho, né? Ela não está grávida ainda, gente, orem, mas assim, cuide porque às vezes a cultura vai interferindo tanto na nossa vida que vai tirando a gente da essência, daquilo que é verdadeiro, de pais presentes na vida do filho, pessoas trocando Jesus pelo celular, como foi aqui a dinâmica, é ou não é verdade? Então, a pergunta que nós precisamos fazer é, como Jesus viveria nos nossos dias? Jesus é a raiz, Ele é a origem, Ele é a base. Eu me questiono constantemente, eu estou falando isso muito sincero, principalmente quando eu estou em oração, quando eu estou aqui na igreja, quando eu estou fazendo meu devocional, eu me questiono constantemente se o meu estilo de vida tem representado Jesus para a nossa cidade, se o meu estilo de vida tem representado Jesus para a minha família, para a nossa igreja. Eu fico pensando isso, eu fico me questionando. Hoje, antes, eu fui dar uma cochilada à tarde, né? E antes de dormir, eu fiquei pensando, o meu dia ontem e antes de ontem. Aí eu fiquei pensando o que eu fiz, as palavras que eu liberei, sabe? Se a minha vida, ela tem representado Jesus. Quem assistiu Descende? Teve o Descende, que foi uma união de várias igrejas em 3 estágios, um movimento muito forte, muito especial no meio do povo cristão. E uma mulher estava contando testemunho, eu não sei o nome dela, e ela falava que ela estava em uma das suas viagens como pastora, e ela foi pregar sobre o bom samaritano, e ela disse que quando ela estava pregando sobre o bom samaritano, Deus falou assim para ela assim, você hoje seria o sacerdote, aquele que passou ao largo, longe daquela pessoa que estava precisando da ajuda, por causa dos seus muitos compromissos. Ela falou que foi um confronto tão grande na vida dela, que a partir daquele dia, ela começou um movimento de ajudar meninas, crianças que tinham sido abandonadas. E até aquele momento tinha sido resgatada milhares, né? Milhares de crianças, e muitos homens foram presos, adultos foram presos por terem sequestrado essas crianças, por causa de uma palavra de Deus, que mostrou que ela estava muito distante da essência, sem ela perceber, ela como pastora, como conferencista, como uma mulher de renome no meio do cristão, ela estava tão longe da essência, uma palavra que ela recebeu levou um posicionamento da parte dela, né? Para você, o que é ser radical? O significado principal no dicionário você vai perceber. Radical é aquele que vem da raiz, que está perto da origem, que está próximo da origem. Só que muitos têm tido o radical como aquele que foge do tradicional. Aquela pessoa é radical. Alguém já ouviu essa expressão? Ou então, aquele que é intransigente, intolerante, fala assim, ele é muito radical. É assim ou não é? Tem esses significados, mas esses significados também não são tão ruins assim. Esses significados não são tão ruins assim, porque Deus nos chamou a não ser tradicional, normal. Deus falou para a gente não tomar forma deste mundo. Porque muitas vezes a gente vai tomando forma, a nossa igreja corre o risco de ser uma igreja longe da essência. Misericórdia. Tem um momento em que Deus ele traz uma palavra através de João para uma igreja, ele fala assim, vocês acham que vocês são ricos,
que vocês são uma bênção, mas eu te digo, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês são miseráveis. Olha a palavra que Deus está dando para uma igreja que achava que estava tudo certo, mas que tinha se afastado da essência. Que sério. Nós também não somos tolerantes. Nós somos intolerantes para coisas erradas. Porque o mundo, ele quer que sejamos tolerantes. É ou não é verdade? Quando eu fui fazer teologia, eu já contei esse testemunho. Minha faculdade de teologia foi uma farsa. Misericórdia, fico com vergonha de dizer isso. Eu cheguei a ouvir de um professor que ele falou assim: se o homossexual, ele ama de verdade o outro homossexual, eu faria o casamento. Porque a teologia, ela vai tomando a forma deste mundo e dando uma resposta bíblica que se amolda aos valores deste mundo. Não! A Bíblia fala que Deus, ele abomina esse tipo de prática. Está muito claro no Antigo e no Novo Testamento. É um desvio de comportamento. Muitas pessoas, a gente não deve olhar, por exemplo, para uma pessoa homossexual e falar assim: nossa, e ficar assim julgando. Não. Nós devemos falar assim: vamos orar por ela, para que ela conheça Jesus de verdade e ela viva a plenitude do que Deus preparou para ela. Amém? Minha mãe, ela é psicóloga, ela fez TCC sobre homossexualidade. E ela fala assim que a pessoa se torna então homossexual e muitas vezes até no ventre já começa a ser estimulado para ser aceito, para chamar atenção. Sabe, são muitos os motivos que levam uma pessoa a se tornar, mas é um desvio do comportamento. Porque quando Deus criou cada um de nós, Ele nos fez homem e mulher. Mas então, até a teologia, e quando eu ouvi aquilo, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Mas eu precisava passar por aquilo, senão a igreja não me colocaria como pastor. Eu falei: então vou passar por isso daqui, depois vou viver Jesus de verdade. Né? Vou viver, mas o meu pastor que cuidava de mim, que era um homem de Deus, ele falava assim: as pessoas ficam falando para a gente ir naquele culto da faculdade, mas nem Jesus está lá. Eles cantavam umas músicas profanas no meio do culto, misericórdia. Era difícil, muitos seminaristas, estou até fugindo do que eu estava falando, muitos seminaristas iam lá, né, fervoroso por Deus, voltava descrente, porque a teologia estava muito longe do relacionamento verdadeiro com Deus. Eu tive uma visão, um sonho, não lembro, quando eu estava indo para a faculdade, era um sonho. E eu sonhei que tinha uma biblioteca com muitos livros. E tinha um livro que se destacava, e estava escrito rema. Eu acordei assim e eu fui procurar no dicionário a palavra rema, porque era um sonho de Deus. Existe sonho que você comeu demais, né? Eu e a Letícia, essa noite, nós tivemos um monte de sonho. Tudo muito louco, mas nós comemos demais na casa do Clever, né? Então, eu estava fazendo digestão, era meio, sei lá, não sei explicar muito bem isso. Mas daquela vez eu tive um sonho de Deus, e eu acordei, fui procurar no dicionário, aí fui conversar com a minha mãe e contar o que eu tinha sonhado, e ela falou que rema, ela tinha já ouvido essa palavra, significa, não sei se no grego ou no hebraico, palavra revelada de Deus. Eu acho que é no grego. Palavra revelada de Deus. E Deus falou assim: lá vai ter muitos livros, mas nunca perca a rema. Aquela palavra que é fruto do meu relacionamento contigo, o devocional. Você vai estudar sobre a Bíblia na sua sala de aula, mas não perca a rema. E Deus me atentou para isso. Sabe? É muito fácil a gente se desviar da essência. A gente viu aqui, né? De repente, ouve um, ouve outro, né? Às vezes a gente fica ouvindo pessoas, e isso vai nos afastando da essência. De certa forma, aqueles significados que a gente fala assim de intolerante, de não ser normal, tem a ver mesmo com a palavra de Deus. Eu queria ler alguns textos, né? Que mostra algumas afirmações muito radicais. Vamos ler Mateus 5, 13 a 16. Já pedi para a Luana ser bem dinâmica,
né? Vamos ver como é que ela vai projetar, sem pressão nenhuma, né? Fiquem atentos aí como é que ela vai fazer. Romanos 5, 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se coloca uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Olha que palavra forte, nós somos sal da terra, nós somos chamados para salgar, para fazer diferença. Quantos creem nisso, amém? E se você não está salgando, eu sinto te dizer que você deve ser jogado no chão para ser pisado. Misericórdia a Deus, tem misericórdia da nossa vida. Se você não faz diferença no seu vizinho, na sua família, no seu trabalho, aonde você vai fazer diferença? Eu fiz essa dinâmica na aula da escola de líderes. Eu perguntei assim: fala o nome de um pastor aí que está na mídia, um pastor que você reconhece e que você valoriza bastante. Aí um falou assim: Luiz Hermínio, Cláudio Duarte, né? E eu falei: verdade. Aí eu falei assim: o Luiz Hermínio e o Cláudio Duarte nunca vai lá conversar com seu vizinho. Nunca ele vai no seu trabalho. Por mais homens de Deus que eles sejam, por mais maduros que eles sejam, eles nunca vão chegar onde você chega. Deus levantou a gente para brilhar, para salgar. E quem não salga, misericórdia. Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30. Esse daqui é o Sermão do Monte, um dos momentos mais importantes da fala de Jesus. 29 e 30. Esse para mim é o mais radical, talvez. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe, pois te é melhor que uns dos teus membros se percam do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Gente, eu peço que se você for tirar o seu olho, procure um médico, né? Porque tem todo aquele tratamento de antibiótico, anti-inflamatório. Procure um médico, vai até um hospital. Mas eu estou dizendo, faça isso. Se o teu olho te faz pecar, faça isso. Pastor, você vai receber um processo. Me processe. Eu estou sendo bíblico. Eu prefiro que você fique sem olho aqui, mas que você vai para o céu, do que você vai com seus 2 olhos para o inferno. Ah, pastor, meu celular me faz pecar, quando eu vejo eu estou vendo vídeo pornográfico. Eu ia falar para você quebrar, não quebre. Abençoa alguém que tenha maturidade para ter um celular. Abençoa. Fala assim: cara, tem um presente para te dar, toma aqui, presente. Você quer me dá que eu procuro alguém. Eu não preciso, mas eu vou procurar alguém que precise, né? Você quer, o teu computador te faz pecar, joga fora. Sei lá. O que te faz pecar? Seja radical, né? Mateus 6, 24, ainda está no Sermão do Monte. Mateus 6, 24 diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o Deus do dinheiro. Pessoas que ficam correndo atrás do dinheiro, que vivem para ganhar, mas não tem tempo para nada na vida, é só para trabalhar, para ganhar dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Né? Não tem como você agradar a Deus e ao Mamon. Você já ouviu aquela história de colocar o pé em 2 canoas? Você cai, não tem jeito. Olha esse que forte também, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, é uma palavra para cristãos. Adúlteros, ou não estáis
cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem pessoas que fazem parte da igreja, mas gostam muito do mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre o mundo. Mas essa pessoa acha que está bem com Deus. Não, está inimigo dele. Aí Apocalipse 2, 14 e 22, é aquele texto que eu falei da carta para a igreja. Quero que a gente leia. Apocalipse é uma carta para uma igreja, ele fala assim, ó: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo, Apocalipse 2, 14 a 22, eu acho que eu errei aqui o texto. Só um minutinho, gente, perdão. É o 3. Versículo 14. É um capítulo depois. Diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim o ouro refinado, a fim de que enriqueças. Aí está falando mais numa parte espiritual. O ouro, as roupas brancas que tem a ver com santidade. O ouro tem a ver com a capacidade de sofrer por amor a Deus. E a gente poderia trabalhar esse texto. Sabe, morno, não é frio nem quente, não é radical, não é raiz. Hebreus 12, 4. Vamos ler alguns textos. Hebreus 12, 4. Como é que está aí na Luana? Bem? Luana. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ele está falando isso para o povo de Deus. Você fala que está lutando contra o pecado, mas não. Você não está indo a ponto de derramar o seu próprio sangue. Cedi, caí, não consegui me controlar. A Bíblia fala que não existe tentação maior que a gente não possa suportar. Não existe tentação maior que a gente não possa suportar. Mateus 13, é o último que eu vou ler, dessa sequência de textos. Mateus 13, versículo 47 até o 50 diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando está repleto, os pescadores as puxam para a praia, então se assentam e juntam os bons em um cesto, mas joga fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Vai ter um dia onde nós seremos julgados pelas nossas posturas diante de Deus. Mas essa é uma palavra hoje de atenção, é uma admoestação, como a gente falou, para a gente cuidar, para a gente ser mais radical. Uma vez um pastor, ele estava pregando sobre iniquidade, e Deus falou com ele: você acha que a iniquidade está longe, mas ela está mais perto do que você imagina. A iniquidade é quando você não ouve o Espírito Santo, não tem dado atenção à voz dele, às palavras que ele tem te dado, Cuide, às vezes o Espírito Santo está te orientando a posturas e posicionamentos e você não está agindo. Você acha que a iniquidade tem a ver com prostituição na zona, adultério, com briga, com assassinato, e às vezes a iniquidade está mais perto do que você imagina.
Porque a iniquidade, ela tem a ver com desobediência às direções do Espírito Santo. Se você insiste em desobedecer aquilo que ele está te mostrando, então você está se tornando um iníquo. Misericórdia. Hoje gostaria de falar 3 atitudes radicais que precisamos ter. Primeiro, precisamos ser radicais contra o pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, seja radical contra o pecado. Eu estava lendo essa semana Números, capítulo 6, versículo 4. Olha que interessante, um voto, chamado voto nazireu. Olha a orientação de Deus sobre esse voto. Ele fala assim, durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde a semente até as cascas. Então, ou seja, o problema real aqui é que muitas pessoas, através da uva, eles bebiam e se embriagavam. Mas o voto nazireu é assim, não chegue nem perto da uva, nem perto da casca, nem da semente. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu vou tomar uma cervejinha sem álcool. E a pessoa que já teve problema com cerveja. Quando você vê, de repente está misturando. Não, eu consigo, eu dou conta. Depois está acabado na cerveja. Não chegue perto. A Bíblia fala que não é para a gente lutar contra o pecado, é para fugir. Não é para lutar contra a impureza, mas sim fugir da impureza. Fique longe de situações que possam te levar ao pecado. Fique longe. Aí ele fala assim, não se aproxime de nada morto. No versículo 6 ele fala assim, durante o tempo da sua santificação a Javé, não se aproxime de um morto. E daí no versículo ele fala assim, nem por seu pai, ou por sua mãe, nem por seu irmão, ou por sua irmã, se tornará impuro, caso venha eles a morrer durante o teu propósito de consagração. Olha que sério, ele fala assim, nem que seu pai morra, você vai chegar perto do morto. Porque você está fazendo um voto para não se aproximar de coisas mortas. Se afaste de coisas que são mortas, que não trazem vida. Amém? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e daí eu fui compartilhar com o Cezinha, eu falei, Cezinha, conversei com fulano, e ele trouxe umas questões tão ruins, ele falou palavras tão ruins em relação a outra pessoa. Eu tentei me posicionar ali contra, mas não me deixou. E ele continua falando. Daí no final eu falei, Cezinha, mas eu continuo firme, com as mesmas convicções, não perdi nada. Ele falou assim, perdeu. Ele falou assim, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tem um texto que fala assim, que aquele que faz parte dessa roda, ele perde o bom tesouro. Mesmo sem a gente perceber, quando a gente está no meio de más conversações, a gente está perdendo. Porque a Bíblia está dizendo, você pode sair daquela conversa achando que está tudo igual. Não está. Alguma coisa você perdeu no meio das más conversações. Saia. Fuja de coisas mortas, fuja de coisas que não trazem vida. Se a pessoa começar a falar besteira, falando assim, rapaz, eu amo tanto você, mas eu não quero partilhar dessa conversa. Vou sair. Entendeu? Faça isso. Seja radical contra tudo aquilo que te faz mal, contra todo tipo de pecado. Segundo princípio, precisamos ser radicais com os valores do mundo. 2 Coríntios 4:4 fala que o diabo é o Deus deste século, deste mundo, dessa era, e ele fica cegando os incrédulos. O diabo governa este mundo. O diabo governa muitos programas de TV, as novelas. Me fale uma coisa boa de uma novela. Eu lembro uma vez minha avó falou assim, eu preciso assistir porque eu quero saber como é que está a realidade deste mundo, até para me ajudar a orar. Falei, avó, para com isso aí, essa conversa não me pega, Pai, fuja dessas coisas, assista coisa que edifica. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, depois do Fantástico, passava Revenge,
Quem assistiu? Revenge. Não sei se é assim que fala. Vingança. Tinha hora que parece que você estava torcendo para a pessoa conseguir alcançar a vingança. Que tristeza. Vai nos envolvendo. Essas coisas vão entrando no nosso coração sem a gente perceber. Eu percebo que o diabo ele vai fazendo igual cozinha rã. Alguém já cozinhou rã aqui? Não? Meu Deus. Você coloca ela na água fria, ela fica super bem, até dá umas nadadas. Aí a água vai esquentando, nossa, ela acha até melhor, né? E ela vai morrendo aos poucos, na medida que a água vai aquecendo. Se você colocar ela direto na água quente, você não vai conseguir, porque ela vai pular. E eu percebo que o diabo vai fazendo isso com a gente. Ele vai cozinhando aos poucos, nos seduzindo, nos envolvendo, nos distraindo, nos afastando da mesa, lançando pensamentos e sentimentos que não procedem de Deus no nosso coração. E quando você vê, você já está morto, espiritualmente dizendo. Conversei com uma pessoa essa semana, e eu falei, e o devocional, como é que está? Nada, pastor. Falei, misericórdia, misericórdia. Nós precisamos ser radicais contra os valores do mundo. Quais são os valores do mundo? Eu quero que vocês me ajudem agora a pregar. Quais são os valores do mundo? Nós vivemos num mundo capitalista. A gente aprende isso na escola. O nosso mundo é capitalista. O mundo gira em torno disso. Pessoas correm atrás do capital. Rapaz, eu quero uma mãe que tenha 2 filhos. Hoje está bem participativa a pregação. Uma mãe que tenha 2 filhos. Vamos lá, Sueli. Está lá. Um filho, o Cauã, tem muito dinheiro, certo? E a Amandinha está passando necessidade. Você como mãe, você está neutro nessa história. Você só tem para sobreviver, né? Vamos dizer assim. Né? Você como mãe, você não consegue, não está conseguindo tirar do seu para ajudar a Amanda. O que você gostaria? Que o Cauã fizesse o quê? Compartilhasse. Sabe, nós não estamos aqui para acumular. Eu não acho que é errado você ter uma previdência, eu não acho errado você ser uma pessoa organizada, eu não acho errado você se preparar, mas estabeleça então diante de Deus um nível de contentamento, para que aquilo que passe desse nível você consiga abençoar outras pessoas. Porque o mundo fala que você precisa ter e acumular e acumular. É a dinâmica do mundo. Precisa de fama, você precisa ser reconhecido, valorizado. É ou não é? E a Bíblia fala que aqueles que são amigos do mundo, eles se constituem inimigo de Deus. Olha que sério esse texto, que radical esse texto. Lá em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 19 ao 21. Lucas, capítulo 12, versículo 19 ao 21, diz assim. E assim direi a minha alma. É uma pessoa falando para ela mesma. Acho que ela deita numa rede, eu fico imaginando a cena. Ela deita numa rede e ela fala assim: você tem grandes quantidades de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo! Essa mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O alvo da nossa vida é ser rico para com Deus, nos envolver nos projetos dEle. Aquilo que queima o coração dEle precisa queimar o nosso coração. O que queima o coração de Deus, meu irmão e minha irmã? Vidas transformadas, pessoas sendo amadas, sendo edificadas. Um dia eu ouvi um pastor pregando que o coração de Deus fala assim: vidas, vidas. Ele bate por vidas. E às vezes a gente está naquela correria que a cultura, que o mundo nos sobrecarrega. E a gente não passa tempo com Deus, amando a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Ao invés da gente fazer assim, ó, Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente faz assim, ó. Coraçãozinho. Às vezes a gente faz assim, ó, agora mãozinha. Olha uma pergunta que vai te confrontar. Quando você coloca a mãozinha, você ora mesmo? Você ora mesmo? Ou você coloca a mãozinha para... Vamos aí, né? Você sabia que aquela mãozinha é uma batendo na outra? O original é isso, é uma batendo na outra, mas a gente entendeu que é de oração, né? Não está errado nisso. Mas orem de verdade. Quando vir um motivo de oração, exercita a tua fé. Precisamos ser radicais. Louco, essa noite perderão as suas almas. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos? O que você fica pensando o dia inteiro? Pensa nisso. Aonde está o seu tempo? Aonde está o seu sonho? Aonde está o teu projeto? Ali está o teu coração. O teu coração está íntimo com o coração de Deus. Pastor, sabe o que eu quero? Eu quero relaxar. Rapaz, você quer descansar? Não, a Bíblia fala que a gente tem que correr uma carreira. A gente tem que correr uma carreira. O descanso tem a ver em correr essa carreira, em estar junto com Deus. Amém? Deus te chamou para um propósito, para salgar. E o último princípio precisamos ser radicais no propósito de Deus. Muitas coisas se levantam para tirar a gente do propósito de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente conhece a palavra dele, mais então nós conhecemos o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Existem propósitos gerais que é para todos, mas existem propósitos específicos, chamados específicos que Deus faz para cada um de nós. Qual é o propósito que Deus te fez para esse ano? É orar primeira hora do dia? É fazer jejum? É iniciar um projeto? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Uma pessoa sem propósito é uma pessoa parada. Uma pessoa com propósito é uma pessoa que se move. Qual é o propósito? Você entendeu o propósito? Não, passe mais tempo com Deus que Ele vai te falar, porque Ele ama revelar os propósitos do coração dEle. Então, quando você entende o propósito, você precisa ser radical com esse propósito. Porque muitas pessoas iniciam um ano com um propósito, mas quando chega no meio do ano já terminou, já abandonou o propósito. Falta de radicalidade. A Bíblia fala assim, o que põe a mão no arado, quem já viu um arado? A pessoa está ali no arado, num propósito, quem olha para trás não é digno de mim. Porque se a pessoa fica distraída olhando para trás, vai ter uma pedra, vai quebrar o arado, vai parar e vai virar uma bagunça. Quem está com a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Diz assim, Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Se tem alguma coisa que está te tornando devagar no propósito de Deus, se livra dela. Pastor, esse meu trabalho aqui está me tornando vagaroso. Ora por um trabalho novo. Você acha que Deus não pode te ajudar? Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho amanhã, tá bom? Se Deus falar, abandona. Mas se não, ora primeiro, encontre um outro, depois abandone, tá certo? Mas se o teu trabalho te torna vagaroso, deixa ele. Você quer ser rico para o mundo ou você quer ser rico para Deus? Meu trabalho está me deixando está muito conturbado, está muito difícil. Rapaz, dá um chute nesse trabalho aí. Melhor você ir sem trabalho para o céu do que ir com o trabalho para o inferno, não é verdade? Eu creio que tudo tem um processo, muitas coisas têm um processo, mas então entre nesse processo de readequar a sua vida para correr a carreira, tudo que te torne vagaroso,
deixa para lá, livremos-nos de todo peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Existe uma corrida diante de nós. E daí ele fala assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Olha para ele, ele suportou qualquer tipo de aflição e de sofrimento e continuou correndo. Não deixe que os problemas, que as dificuldades, que os traumas te impeçam de correr. Seja radical no propósito. Amém? A Letícia pregou de Daniel e ele era firme no propósito. 3 vezes ao dia ele parava para orar. Quando a pessoa fala assim: a minha vida é muito corrida, eu não estou conseguindo parar. Eu falei: rapaz, Daniel era governador de uma nação. Com certeza ele tinha muito mais compromisso do que você. E ele parava. A Letícia falou de um pastor que ele cuidou muitos órfãos, ele deu lar para muitos órfãos. E um dia, a rainha da Inglaterra, é uma história real, foi visitá-lo, a rainha da Inglaterra. Eu fico imaginando se o Bolsonaro viesse me visitar, né? Eu ia fazer um baita de um jantar, né? Eu ia ficar contando os dias. Autoridade: pastor, ele tem erro. Eu não estou falando que você tem erro ou não, ele é autoridade. Nós precisamos honrar a autoridade. Aí eu ia fazer um jantar, né? Você ia se preparar? Sabe o que aquele homem fez? Aquele homem, ele falou assim, a mulher que trabalhava na casa dele foi lá falar que a rainha da Inglaterra estava na sala esperando ele, e falou assim: diga para ela que eu não vou poder atender agora. Com todo respeito ele falou: é que eu estou conversando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o meu momento com ele, eu não posso negociar. Mas marca para um horário depois. Radical com um propósito, né? Temos que decidir firmemente, como a Letícia pregou, radicalidade no propósito. Quais são os propósitos que Deus tem gerado no seu coração? Você deseja ser um cristão raiz ou Nutella? Mais ou menos. Você quer ser radical? Ser cada vez mais parecido com a raiz, com a origem, com a essência? Quão distante? Uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer constantemente. O quão distante você está do exemplo de Jesus? Leia o Evangelho, leia a palavra de Deus com o coração aberto e ensinável. O quão distante você está do exemplo dele? O que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo mudar isso? Não adianta só você perceber que você está longe do exemplo dele. Um jeito da gente não correr o risco de entender o verdadeiro caminho é indo direto para a fonte. Se você não quer perder a essência, vá direto para a fonte. Busque a fonte. Converse com a fonte. Deus fala assim, se você beber da minha água, eu colocarei dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem que é essa fonte? O Espírito Santo. Converse com a fonte, se relacione com a fonte, você não vai perder a essência. Ele é o aperfeiçoador, está escrito lá em Hebreus. Ele é o aperfeiçoador da fé. Ele vai aplainando os nossos caminhos. Ele vai aplainando a nossa vida, nos tornando cada vez mais parecido com Jesus. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção é que práticas religiosas não te trazem para a essência. Amém? Pastor, não entendi muito bem. Práticas religiosas não te levam para a essência. Como você sabe disso? Os fariseus e os escribas da época de Jesus, eles eram os que mais liam a Bíblia. Eles eram os que mais jejuavam. Eles davam o dízimo das pequenas hortaliças. Só que eles tinham essas práticas como religiosidade,
quando eles jejuavam, eles colocavam um pó de arroz no rosto, assim, para mostrar que eles estavam abatidos, que eles eram espirituais. Eles eram seguidores de regras. Eles seguiam as regras mais para melhorar o ego deles do que viver um relacionamento com Deus. Eles não iam para a Bíblia, entenda isso. Esses religiosos não iam para a Bíblia na intenção de buscar fonte. Eles iam para reafirmar convicções humanas que existiam dentro deles. Eles buscavam textos para que eles fossem cada vez mais valorizados pelas pessoas. Tem como você ir para a Bíblia e cada vez reafirmar o seu ego e a sua dureza de coração. Tem como você postar em redes sociais coisas que não tem nada a ver com a essência, mas que está na Bíblia. Eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Você não quer sair da essência? Vá para Jesus, com um coração aberto e ensinável. Jesus, ele vai sempre te levar para um caminho de humildade, de mansidão. Ele vai te levar para um caminho de amor, de transparência, de posicionamentos corretos diante da palavra. Ele vai te levar. Amém? Você pode ser uma pessoa de práticas religiosas, não significa que você é uma pessoa de essência. Porque quando Jesus vem, esses religiosos, fariseus e escribas, eles nem sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles afirmam passar tanto tempo com Deus, mas na verdade, eles não conhecem nem o Filho, que foi tanto tempo prometido, que é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho eles desconhecem. Então não é só práticas religiosas, tem a ver com relacionamento com Deus. Vá com o coração aberto. Senhor Deus, que a tua espada me atravesse, que a tua espada, que a sua palavra me atravesse, me mude e me transforme. Eu quero te desafiar a buscar Deus com o coração humilde e aberto, e eu quero te desafiar a constantemente se autoavaliar, para perceber como que você está diante do exemplo de Jesus. Me preocupa, né? O Leocir pregou no culto, ele falou assim, nós não somos pessoas que amam por palavra, mas nós devemos amar por atitudes. A minha pergunta é, como você está amando na sua casa? Você ama a sua esposa com atitudes? Você ama a sua família com atitudes? Como você está no seu trabalho? Como você está diante das pessoas que você convive no dia a dia? Você ama com atitude? Eu não estou condenando ninguém aqui. É uma pregação que confronta a gente, como igreja, a voltar à essência. Em nome de Jesus. Eu achei muito interessante a dinâmica terminar com o celular, gente. Misericórdia. Muitas vezes as pessoas estão achando que igreja é ficar no celular, ficar colocando, pensando palavras de promessa. Você já viu pessoas que fazem isso? Só pega as promessas da Bíblia e fica postando para os outros amigos. Mas esse não é o verdadeiro evangelho, que só fala as coisas boas. Tem renúncia, tem sofrimento, tem dificuldade, tem preço pago. Tem que resistir ao pecado até o sangue. Te desafio a mandar essa palavra para o seu amigo. Você não resistiu até o sangue ao pecado. Nós temos que voltar à essência. Deus deseja isso para nós. Eram os radicais que transbordavam. A gente vê Daniel transbordando. A gente vê José transbordando. Pessoas radicais. Sabe, o que me chamou a atenção é que eu estava lendo essa semana sobre o voto de Nazireu. E Sansão, ele tinha o voto nazireu. E por algum motivo, Sansão ele achava que a força estava no cabelo. Mas eu tenho no meu coração que não era o cabelo que era a força de Sansão, mas o propósito. Porque o nazireu não podia cortar cabelo. A força está no propósito que ele tinha estabelecido diante de Deus.
Rapaz, o cara pode ser careca. Se dependesse de ter cabelo grande para ser forte, eu estava perdido. Tem um irmão da igreja, eu não vou contar para não ficar... Mas ele falou, pastor, eu consegui aqui, eu contei, tem uns 25 de cabelo a mais aqui, um produto que eu estou usando. Eu falei, meu irmão, eu estou achando melhor ficar careca, está mais fácil de raspar a cabeça no barbeiro e gasta até menos. Brincando, ele quis me ajudar. Mas assim, não está na força do cabelo. O cabelo não é a questão, né? É o propósito, é o desejo de se santificar, é o desejo de ser diferente, é o desejo de ser radical. É isso que faz toda a diferença na nossa vida, é isso que nos faz transbordar. Amém?